Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o governo federal autorizou a criação de mais de 400 novos leitos de UTI em 11 estados. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Ministério da Saúde liberou recursos para custear 411 novos leitos de unidade de terapia intensiva para atendimento exclusivo de pacientes com a Covid-19. A medida vai beneficiar 11 estados do país. São Paulo é a região com o maior número de vagas autorizadas. São 106 leitos. Também vão ter ajuda os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Ministério da Saúde deve repassar mensalmente as verbas em caráter temporário. Somente em abril, para esses 411 leitos, a União deve desembolsar R$ 19.728.000. De acordo com a portaria, os recursos destinados a estados e municípios devem sair do Programa de Atenção à Saúde da População para procedimentos com média e alta complexidade do Ministério da Saúde. Uma boa notícia para os funcionários do metrô de São Paulo e da CPTM que opera os trens da região metropolitana. Eles vão ser vacinados contra a Covid-19 a partir de 11 de maio. Mais de 9.000 trabalhadores devem ser imunizados. Todos os operadores de trem de São Paulo vão ser vacinados independentemente da idade. Já no caso dos trabalhadores da manutenção e dos setores de segurança, limpeza, funcionários das bilheterias, incluindo os terceirizados, vão ser vacinados apenas aqueles com mais de 47 anos. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, cerca de 9.500 trabalhadores devem ser imunizados contra a Covid-19 a partir do dia 11 de maio. Essas categorias têm contato com 4 milhões de passageiros por dia. Os representantes dos metroviários se reuniram em assembleia virtual e suspenderam a greve marcada para esta terça-feira. A categoria reivindicava a vacinação imediata para todos os trabalhadores do transporte público. E ainda falando sobre coronavírus, olha só, os níveis de uma proteína no sangue podem prever o risco de Covid grave. A identificação precoce pode ajudar a definir qual paciente vai precisar de maiores cuidados com a saúde. Um estudo mostra que indivíduos com altas taxas de SAA, proteína amoloide sérica A, nas primeiras horas da infecção podem evoluir mal. A medição dos níveis dessa proteína, que exerce uma função importante na resposta inflamatória, pode servir como aliada na hora de identificar casos com potencial de agravamento. Um estudo publicado recentemente no Jornal Internacional de Doenças Infecciosas aponta que os níveis da proteína SAA, sintetizada no fígado, podem aumentar até 1000 vezes nas primeiras 48 horas de uma infecção. Com dados de 19 estudos prévios envolvendo mais de 5.600 pacientes com Covid-19, pesquisadores da Universidade de Sassari, na Itália, e da Universidade Flinders, na Austrália, constataram níveis elevados de SAA em pessoas que evoluíram para quadros graves. Já aqueles que permaneceram com formas leves da doença tinham quantitativos baixos da proteína no organismo. No momento em que falta leitos de UTI para pacientes, os pesquisadores afirmam que o uso de marcadores específicos para predizer a gravidade da doença facilitaria a identificação precoce de pacientes que necessitam de maiores cuidados de saúde. A coleta para análise dos níveis de SAA é feita por um simples exame de sangue. E nos destaques internacionais, olha só essa história. Um homem resgatou uma criança prestes a ser atropelada por um trem na Índia. A situação tensa foi gravada por uma câmera de segurança do local. Acompanhe. Um menino de 6 anos caminhava com a mãe na estação ferroviária de Vangani e de repente caiu nos trilhos. Alertado pelos gritos da mãe, que tem problemas na visão, um trabalhador da ferrovia começou a correr mais de 30 metros pelos trilhos, enquanto um trem se aproximava perigosamente. Com velocidade espantosa, o homem foi capaz de jogar o menino de volta na plataforma e subir logo depois.
evitando por apenas 2 segundos um desfecho trágico. As imagens se tornaram virais nas redes sociais e o salvador improvisado Mayur Shelk foi saudado como um super-herói. O ministro das Ferrovias da Índia disse que o funcionário de 30 anos seria recompensado por motivar a humanidade com o trabalho. E o anúncio da criação da Superliga Europeia surpreendeu o presidente da UEFA. O dirigente falou sobre o futuro do futebol no continente. Em uma mensagem aos 12 clubes promotores da iniciativa, o esloveno disse que se sentiu traído por dirigentes com quem já colaborou e que agora buscam um caminho independente. É difícil acreditar no nível de imoralidade de algumas pessoas. Estou muito surpreso e todos os meus colegas também. Quando falamos com os clubes, eles ficaram chocados, não podiam acreditar. Temos o que temos e o futebol não vai ser vendido. Para Seferin, os fãs do futebol foram os maiores desrespeitados no episódio. E, segundo ele, estão sendo tratados apenas como consumidores. Acho que os fãs podem fazer a diferença. Se os fãs começarem a falar, a reagir, então as pessoas que não se importam muito com a tradição vão ter que pensar sobre isso. Não podemos esperar que pensem sozinhos. A reação tem que ser séria e, se for, terão que entender. Não há clube sem torcedores, não há clube sem a comunidade do futebol. O dirigente disse ainda que não houve tempo para projetar processos contra a Superliga Europeia, mas afirmou que a UEFA vai buscar todas as sanções e direções legais possíveis. E de volta ao Brasil, as cooperativas de crédito vêm crescendo no país. Mas você sabe como funciona esse sistema e qual a diferença em relação aos bancos tradicionais? Veja agora na reportagem. É cada vez maior o número de pessoas que procuram bancos de cooperativas para fazer empréstimos e financiamentos. Os motivos são o diferencial das taxas e de tratamento do correntista. As cooperativas de crédito crescem a cada ano no Brasil. Atualmente, são mais de 10 milhões de associados, com movimentação de ativos de cerca de 300 bilhões de reais. Esse diretor administrativo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil revela que algumas mudanças na legislação contribuíram para o crescimento do setor. Nós tivemos uma alteração muito forte na regulação, uma ampliação também do portfólio de produtos. Então, antigamente as cooperativas eram muito limitadas sobre oferta aos seus cooperados. Com as alterações, hoje elas oferecem praticamente todos os produtos que são ofertados pelos bancos no mercado. E o grande diferencial das cooperativas é a atração e o desenvolvimento local. Emílio explica a diferença do cooperativismo de crédito com os bancos privados. Na cooperativa, nós temos uma diferença que nós não somos apenas clientes. Então, a movimentação da cooperativa é realizada pelo seu associado. O associado ele exerce, ao mesmo tempo, esse papel de cliente ao utilizar aquilo que a cooperativa oferta, mas ele também exerce o papel de dono. O resultado da cooperativa é revertido para o associado. O crescimento das cooperativas está diversificando o mercado de crédito no Brasil e já ameaça a hegemonia dos grandes bancos. O desafio, realmente, e essas alternativas têm se apresentado interessantes, que são menos onerosas. As pessoas têm se identificado mais com essas alternativas, o público mais jovem buscado essa alternativa virtual. O vice-presidente do Sicoob Centro-Sul revela o crescimento que tiveram em pouco mais de 10 anos na região sul do estado. Nós começamos em 2008 com 100 associados e hoje, 13 anos depois, já ultrapassamos 5 mil associados, né? E além de Dourados, já abrimos também Maracaju e Rio Brilhante, são mais 2 cooperativas, né? Sérgio Braga lembra que no cooperativismo de crédito, o associado é a peça mais importante da engrenagem. O cooperado, ele é o dono do sistema, né? Mas tudo inicia com a cooperativa.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.